Desde a formação e a chegada dos reinos francos, né, até o próprio feudalismo e alguns costumes, né, e uma cultura que foi criada justamente nessa cultura associada à força religiosa, né, que marca justamente, né, uma característica aí individual da Idade Média, tá bom, galera? Então, primeira coisa para a gente entender o que foi a Idade Média é justamente essa divisão, né? A Idade Média ela é dividida em duas épocas distintas, né? Que é a Alta e a Baixa Idade Média. Né? A Idade Média ela teve justamente o início na Europa com a chegada e as invasões bárbaras, né, dos povos germânicos, justamente no século V, ainda assim sobre essa questão do Império Romano do Ocidente, tá bom? Essa época ela vai se estender do século V ao século XV, né? E aí você vai ter o século XV, essa chegada e a retomada até então do comércio e a retomada aí dos grandes centros urbanos. É bom lembrar que esse período justamente do século V ao século XV, né, é que fica conhecido como Idade Média, né, dividido aí justamente em dois pontos, né, como eu falei para vocês, a alta e a baixa Idade Média. E aí tem alguns pontos e algumas características centrais, né? Primeira coisa, a economia era extremamente ruralizada. Aí você se pergunta, professor, é por causa do feudalismo? Exatamente, lembra lá o feudo, a posse de terra, né? A relação que existia entre sucerano e vassalo, né? A divisão do feudo manso-servil, manso-servil, né? Então, assim, são esses sistemas que associam justamente essa produção econômica, né, ruralizada dentro do contexto da Idade Média. Você tem aí o enfraquecimento comercial porque você tem a formação desses feudos, né? Então você não tem tanta aquela questão do comércio, né? Mas assim, uma pouca ascensão até então do comércio. A supremacia total da Igreja Católica, né? Que nem eu falei para vocês, é um período que vai se destacar dentro dos outros períodos históricos, justamente pela sua associação e a sua ligação à Igreja, né? Você tem o sistema de produção feudal, né? E você tem também uma sociedade totalmente hierarquizada, né? Cada um sabia de fato e conhecia e tinha entendimento do seu lugar, né, dentro desse contexto da sociedade medieval, né? A sociedade atendia justamente a uma pirâmide, né, onde você tem o senhor feudal no topo dessa pirâmide, né? Você tem a nobreza feudal no meio dessa pirâmide, você tem a importância do clero, né? E aí você tem também a mão de obra escrava, né? Os servos. Aí você se pergunta, professor, mas aí nesse período ainda tinha a figura do rei? Galera, tinha o rei, né? Porém, nesse período do feudalismo, né, você vai ter a concentração do poder até então nesse senhor feudal, né, nessa classe aí, até porque eles eram os donos da terra, tá bom? Então a sociedade era uma sociedade totalmente estática, você não tinha uma mobilidade, né? A mobilidade que você tinha era muito pouca, né? Era uma sociedade hierarquizada, onde se a gente idealiza e imagina uma pirâmide social, você tem um nobre, né? Os senhores feudais, os cavaleiros, os condes, os duques e os viscondes no topo dessa pirâmide, né? Em local de destaque, até porque esses caras aí eram os donos da terra, né? E cobravam impostos em cima dela, né? Impostos aos camponeses. Aí no meio da pirâmide você vai ter, né, o clero, né? Esse clero ele se dividia em dois dentro desse sistema, né? Que era o clero, era o alto clero e o baixo clero. O alto clero, papa, cardeal, né? Já o baixo clero, padre, bispo, né? Então aí tinha também, né, um grande poder, né? Pois era justamente responsável não só pela proteção espiritual, mas também, né, pelas ordens, né, de conduta daquele período, né? Então você tem justamente aí, galera, esse controle até então da Igreja Católica, né? Porque ela ditava os rumos justamente dessa sociedade medieval. Então, galera, na terceira parte da pirâmide você tem aí os servos, né, ou os camponeses, né, e eles se dividiam em grupos, né? Esses servos eles podiam ser pequenos artesãos, camponeses, pequenos comerciantes,
né? E aí os servos deviam justamente pagar, que foi até um ponto que a gente tratou na nossa última aula, justamente alguns impostos, né? Alguns, como na época conhecido como os tributos, né? Você tinha aí a corvéia, né, que era o trabalho de 3 a 4 dias na terra do senhor feudal, né? Tem a talha, que é a metade daquilo que era produzido, que você tinha que doar ao senhor feudal, né? Tem as taxas de banalidades, né, que eram taxas pagas justamente pelo servo pela utilização dos materiais do senhor feudal. Então, como vocês podem ver, é um sistema muito bem organizado, onde a única pessoa, né, a única classe que iria se prejudicar aí era justamente os camponeses, né? Então a ideia era justamente aí, né, esse controle. E galera, tem também, né, esse sistema de produção feudal, né, a ordem trienal de cultura, né? Então, assim, você tem de fato essa sociedade extremamente ligada à questão católica. Por quê? Porque na Idade Média, galera, a Igreja Católica era o grande ponto, né? Era a grande dominação do cenário religioso, né? Ela dominava aí o cenário religioso. Lembrando que isso só vai ter uma diminuição, esse grande poder, né, quando o Lutero, né, ele organiza-se a famosa revolta protestante, né? E aí vai jogar no ventilador, né? Literalmente assim, muitas coisas, e aí você vai ter uma baixa, mas também depois a igreja tenta retomar o seu poder com a contra-reforma, tá bom? Então, galera, a Igreja Católica, ela tinha sobre ela o poder espiritual, né? Ela influenciava o modo de pensar, o modo de agir, né, a questão psicológica da época, o comportamento humano da época, né? E aí ela dizia que não deveria ter riquezas, né, mas ela era o órgão mais rico, né, e mais poderoso dessa Idade Média. Então é por isso que o Lutero não vai se agradar muito daquela realidade, e aí ele vai expor tudo aí. Galera, a igreja também tinha um grande poder econômico, né, que é isso que eu acabei de falar para vocês, possuía terras e terras, né, justamente graças ao pecado dos outros, né? Então, eu pequei, padre, dou não sei quantos hectares de terra, não, o ser humano não pode ter riqueza, o ser humano não pode... Galera, só pra gente deixar claro aqui, eu tô falando da Igreja Católica desse período medieval, tá? Vamos deixar claro aqui. Galera, os monges viviam em mosteiros, né? Eram responsáveis justamente pela proteção espiritual desses feudos, né? Desses vilarejos, né? E passavam grande parte do tempo rezando e copiando os livros e a Bíblia, né? Esses monges, eles ficaram conhecidos dentro do processo histórico como os monges copistas, né? Eles não sabiam ler, mas eles reproduziam, até porque naquele tempo só quem tinha o domínio da leitura era justamente o alto clero, né? Então, assim, muita pouca parte dessa burguesia, não a burguesia, né, mas dessa nobreza feudal também que tinha o controle. Uma das primeiras coisas que vai acontecer no contexto da revolta de Lutero é justamente a divulgação das escrituras sagradas, né? Lutero, ele tenta aí reproduzir, ele passa a Bíblia para o alemão, e a partir do alemão, né, várias pessoas vão reproduzindo. O Calvino, né, o próprio Henrique VIII na Inglaterra, né, que tem lá os atritos com a Igreja Católica e rompe, criando o anglicanismo, né, todos esses mecanismos aí que vão aos poucos diminuindo o poder, né, psicológico e o poder de normas e comportamento que a Igreja Católica exercia justamente durante o período da Idade Média. Galera, a economia feudal se baseava na questão da agricultura, né? Existiam aí moedas na Idade Média, porém era extremamente quase não eram utilizadas, né? As trocas de produto e mercadorias ainda era assim muito comum nesse período medieval, né? O feudo, galera, mais uma vez, feudo, terra, tá bom? Que era justamente a base da economia desse período, pois tinha justamente o poder, né? Era o feudo que determinava as terras, que determinavam o poder das pessoas. Então, o senhor feudal, o dono do feudo, né? O senhor feudal, o dono da terra, tá bom? O artesanato também era muito praticado durante o período medievalesco, né? A produção era baixa, pois as técnicas ainda de trabalho agrícola eram muito rústicas, né, rudimentares, né, o arado em si ainda era puxado por bois,
né? Então você tem todos esses pontos, né, muito relevante aí nessa produção econômica do período medievalesco, tá certo, galera? A estrutura política, né, que é um dos pontos muito interessantes de aprender dentro dessa questão da Idade Média, porque ela está totalmente voltada ao feudalismo, né, que foi justamente o sistema econômico da época. Então você tinha primeiro essa questão da relação entre sucerano e vassalo, né, o sucerano, esse senhor feudal, né, ele tinha sobre si essa responsabilidade de proteger as pessoas, né, e ajudar ou não, né, mas isso tudo era feito através de um acordo esse que fica conhecido como o acordo de fidelidade, né, aonde o sucerano que dava justamente uma boa parte da terra para que esse vassalo ele pudesse produzir, né? E esse acordo de fidelidade ele se via, você pode até estar se perguntando aí na sua casa, professor, mas servia para o restante da família? Sim, né? Então, o meu pai fez um acordo de fidelidade com o sucerano tal, e eu como filho tinha que seguir também esse acordo de fidelidade com aquele sucerano, né? Então, assim, o vassalo, a única coisa que ele tinha de oferecer ao seu sucerano, ao seu senhor, né, era justamente o seu trabalho, né? Em troca, ele recebia proteção, né? Ele recebia terra para que ele pudesse plantar, né? Para que ele pudesse produzir. Essas redes de vassalagem se estendia justamente por várias e várias regiões, né? O sucerano era sempre o mais poderoso, né? E outros suceranos também, né, alegavam e faziam esse acordo de fidelidade ao sucerano mais poderoso de tal região, né? Então, como vocês podem ver, galera, a base da Idade Média, a base política da Idade Média era justamente através desses acordos de fidelidade, né? Todos os poderes jurídicos, econômicos e políticos se concentravam justamente na figura dos senhores feudais, até porque eram eles os donos do lotes de terra, né, os donos dos feudos, como eu falei para você. Então a estrutura é muito bem dividida, né, galera? É fácil de se entender, né? O feudalismo, ele disponibilizava o feudo, né? Você tinha a figura do grande líder, que era o senhor feudal, e ali você estabelecia esse acordo de fidelidade. Galera, como eu falei para vocês da sociedade, né, como eu falei já também, daquelas taxas que eram cobradas, né, que era a covéia, né, a talha, a banalidade, né, você tinha também aí uma que eu até esqueci de falar, quase ia me esquecendo, que era aí a mão morta, né, que você permanecia trabalhando para aquele sucerano mesmo após a morte do pai, né, então você tem o casamento, né, onde o sucerano ele financiava justamente, né, o casamento aí da filha do seu servo, e ao mesmo tempo o seu servo, né, trabalhava em troca daquilo ali, né, em troca dos favores que o senhor feudal poderia oferecer. Então, pessoal, a educação nesse período, né, nesse período medieval, era para poucos, né? Apenas os filhos dos nobres estudavam, né? Essa educação também ela era muito marcada pela influência da Igreja Católica, né? Eles aprendiam o latim, aprendiam a doutrina religiosa católica, né? Eles aprendiam tática de guerra, que era muito comum um feudo lutar contra o outro, né? Principalmente no período do verão lá na Europa, onde eles marcavam esses conflitos, né? Quem nunca aqui assistiu aqueles filmes medievalescos, né? Boa parte da população medieval não tinha o conhecimento da leitura, da escrita, né? Não tinha acesso aos livros. E aí a arte medievalesca, né, como eu falei para vocês, era fortemente ligada também a essa questão religiosa. As pinturas medievais, os vitrais, né, que compunham as igrejas tão imponentes daquela época, né? Você tem aí o período gótico, você tem a arte bizantina dentro desse contexto medievalesco, né? No geral, você tem uma influência total da Igreja Católica
nessa questão da arte e da educação. Na arquitetura vai se destacar justamente a construção dos grandes castelos, né, das igrejas, das grandes catedrais góticas, né, essa construção aí dos vitrais. Então, galera, a gente vai encerrando por aqui essa aulinha falando sobre essa questão do período medieval, tá bom, galera? Valeu, espero que vocês aí fiquem ligados, né? A prova tá muito fácil, estudem, pessoal. Sei que tá num período atípico da nossa realidade, né? Mas foquem, estudem, né? Valeu, primeiro ano, fui!